A palavra da vida. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Bom, quem escreveu essa carta, esse evangelho? Foi o evangelista, o apóstolo João. E o João que ele está citando aqui é um outro, só para que nós não confundamos aqui a situação. Esse João que ele diz que esse homem que veio enviado por Deus era João Batista. E quem foi João Batista? Foi um homem que veio antes de Jesus Cristo e clamava no deserto, ele falava para as pessoas, ele proclamava que Cristo viria, que viria o Messias para trazer salvação para todo aquele povo de Israel e para toda a humanidade, tá certo? E a vinda de João Batista foi o cumprimento de uma profecia do profeta Isaías. Se você continuar lendo nesse capítulo, você vai chegar nessa parte. Pois bem, esse João Batista, ele foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Ou seja, ele veio preparar as pessoas para que aceitassem a mensagem do Messias, do Salvador. João não era a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. Olha que riqueza que nós temos nesse versículo aqui, que a luz veio para iluminar todos. E quem é essa luz? Jesus Cristo. E na continuação desse capítulo nós vamos entender isso. Olha, a palavra estava no mundo e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não o conheceu. Quem era a palavra? Cristo. E quem estava no mundo? Cristo. Sim, Deus se fez carne através de Jesus Cristo para trazer a sua palavra ao mundo. Porém, o mundo não o conheceu. Ou seja, as pessoas não quiseram aceitar, não quiseram conhecer a Cristo. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não recebeu. Ou seja, o povo que deveria receber a Cristo não recebeu. Os judeus não creram que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Porém, algumas pessoas creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que tremendo isso. Todos nós já ouvimos falar o seguinte: todo mundo é filho de Deus, não é assim? Pois é, não é isso que a Bíblia diz. Porque olha só, se você recebeu o direito de se tornar filho de Deus, quer dizer que você não era. Você não pode se tornar adulto sendo adulto. Você é uma criança e se torna adulto. Então, para você se tornar algo, é porque você não era antes. Então, aqueles que creram em Cristo e o receberam, esses ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, para que eu e você possamos ser filhos de Deus, nós temos uma condição, que é crer nele e o receber. Como assim? Crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e o receber, aceitar a sua palavra, estudá-la e colocá-la em prática no seu dia a dia. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. Ou seja, a partir do momento que nós cremos em Cristo e o recebemos, nós passamos a ser filhos de Deus. Não da maneira humana, mas da maneira espiritual, porque a partir daí nós nascemos no mundo espiritual. E aí começa toda-se uma trajetória ao lado de Deus, ao lado do nosso Pai. A palavra se tornou um ser humano. Quem foi esse ser humano? Cristo. E morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ou seja, Cristo é o filho único do Pai. Ou seja, ele recebeu a natureza divina, ou seja, uma natureza de Deus, como sendo o próprio Deus. Tá ok? João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Olha que tremendo isso. Cristo veio, ou seja, ele se tornou carne para trazer o seu plano de salvação para nós, mas ele já existia, como João Batista fala aqui, desde a fundação do mundo, Cristo já existia. Ele vir ao mundo foi um cumprimento da profecia e do plano de Deus para trazer salvação para mim e para você.
Então você quer verdadeiramente ser um filho de Deus? Não existe outro caminho. Lembra? Você precisa crer nele e o receber como Senhor e Salvador da sua vida. E o que é o Senhor? Vamos pensar nos tempos antigos. Senhor era alguém que mandava no seu escravo, que dava as ordens e o escravo obedecia, ou seja, servia, fazia tudo o que o Senhor queria. Então nós precisamos aceitar a Jesus Cristo como Senhor, aquele que nos coloca as regras para as nossas vidas. E o que é aceitar a Cristo como Salvador? O que é o Salvador? Imagina uma coisa, imagina que você está no meio do mar, sozinho, caiu de um navio, não tem ninguém por perto, e naquele momento passa uma pessoa com jet ski. Naquele momento, só aquela pessoa pode ser o seu Salvador. Mais ninguém. O seu pai não pode te ajudar, seu irmão não pode te ajudar, as pessoas que mais te amam não poderão te ajudar, porque apenas aquela pessoa está naquele momento e pode te tirar daquela situação e trazer a salvação para a sua vida. Assim é Cristo. Somente Ele pode nos trazer salvação e em nenhum outro nome há salvação. Que Deus te abençoe.